Então vamos para o nosso embate X1 aqui, TV, dessa derrota do Verdão ontem. Para você, derrota normal ou vexame? Normal. Pra você. Vexame. Deixa. Vexame total. Não tem como o Palmeiras ir perder para um time que vai. E antes de mais nada, se você chegou a esse vídeo porque o YouTube entregou essas caras bonitas para você e o canal, não se esqueçam de ficar até o final do vídeo aí. Se você curtir o conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe aí no WhatsApp, grupo de amigos, para que nosso conteúdo chegue a mais palmeirenses, beleza, galera? Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, TVB. E só passando rapidinho para o resumo do que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo, né? A gente vai destrinchar um pouco da derrota do Verdão para o Vasco ontem, vamos trazer algumas notícias do dia aí também, vamos falar do próximo confronto, né? O retorno ao Allianz Parque no domingo e passar pelo mercado da bola, beleza, senhores e senhoras e pets e todo mundo que acompanha o nosso conteúdo. Então, meu amigo TVB, sem mais delongas, então vamos começar aqui. Vamos começar por o que aconteceu ontem, né? Para a derrota do Palmeiras para o Vasco no Campeonato Brasileiro. E antes de pegar a sua opinião, TVB, só trazer uns dados aqui, né? Que a última derrota para o Vasco foi em novembro de 2015, ou seja, são 10 anos que o Palmeiras tinha de invencibilidade contra o Vasco. E lembrando que essa última derrota em 2015 aconteceu justamente no Allianz Parque pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Desde então eram 14 jogos com 10 vitórias do Palmeiras e 4 empates, sendo que os últimos 5 jogos foram todos com vitórias do Verdão. Em São Januário, porém, o tabu ainda era maior. A última vitória do Vasco tinha acontecido somente em 2012, que foi uma vitória de 3-1. E é isso, meu amigo TVB. Alguns números aqui da partida de ontem, então. O Palmeiras teve 51% de posse de bola contra 49% do Vasco. Em número de finalizações, o Vasco teve 17 contra 8 do Palmeiras, sendo que 6 do Vasco foram no gol e apenas 3 do Palmeiras foram ao gol do Léo Garden, né? Também conhecido como Léo Jardim. O Vasco teve 9 escanteios a favor contra 5 do Palmeiras. E uma das estatísticas aqui que eu achei bem interessante é que foram 18 faltas marcadas contra o Palmeiras, contra apenas 6 do Vasco. Aí eu te pergunto, foi uma arbitragem tendenciosa, porque a gente sabe que foi apitada pelo grande Pereira Sampaio, né? Não o Wilton, mas o irmão dele. E a gente sabe do histórico que a família Pereira Sampaio tem com o Verdão, né? E assim, TVB, dá a sua pincelada aí com relação ao jogo de ontem e comente desses números, por favor, amigo. Beleza, bom dia, boa tarde, pessoal. Todo mundo aí que tá assistindo, que vai assistir depois. Continua aí no canal, dá um like pra gente, que é importante demais. Ativa o sininho também. E também ajuda o YouTube a entregar conteúdo. É isso aí, cara. Assim, sobre o jogo em si que viria, eu até na minha planilha ali de Brasileirão, eu contava como zero, sabe? 0 pontos. Não pela potência do Vasco, né? Mas, assim, por toda a situação que poderia esse jogo levar. E vem do Paulistão, afinal, o campo que estávamos lá, o jogo em si, como foi muito, muito desgastante, né? Exigiu muito do Palmeiras fisicamente, né? O Novo Horizontino fez isso e o campo também. As baixas que já estiam previstas no time, né? Maurício, Murilo e o Vitor Roque, faz muita diferença. Eu até achei que o Palmeiras, e achei que deveria ir com um time um pouco, até mais misto do que esse que foi, por conta de tudo isso que eu mencionei. Eu já nem contava com o resultado. E tanto é que ele acabou não vindo mesmo, né? Os números aí retratam, principalmente no segundo tempo, fez com que esses números, somente finalização e escanteio do Vasco, dessem essa diferença, né? Do time do Rio. O retrospecto sempre foi favorável com todos os clubes cariocas, a verdade é essa. Nesses últimos anos que o Flamengo conseguiu equilibrar isso. Essa é a verdade. Isso é para todos os paulistas, tá? O Palmeiras também tá nessa. Então, não surpreende, né? Fazia tempo também que não jogava em São Januário. E o Palmeiras realmente, principalmente no segundo tempo, não conseguiu fazer frente ao jogo, né? A arbitragem, a gente sabe como que é o modus aí que opera a família Pereira, mas o campo estava ruim, né? Por conta da chuva, né? E realmente o Palmeiras não tentou jogar o segundo tempo, então nem como ter muitas faltas a favor, né? A gente foi imaginar. E o Vasco fez uma pressão ali, principalmente física, no segundo tempo, com jogadores ali pelo lado do campo,
dificultou muito o jogo do Palmeiras, a gente vai comentar depois sobre isso. Então, acho que está meio dentro a questão de faltas, porque o Palmeiras se propôs a fazer no segundo tempo. O resultado também, eu esperava a não vitória. A derrota não é bom nunca, mas também não me surpreende não me surpreende o que eu estava pensando, né, do que poderia ser. Mas, enfim, né, aí vem as críticas, vem um monte de situação que a gente vai começar a comentar depois, né, no decorrer do vídeo aí. É isso aí. Então vamos para o nosso embate X1 aqui, TVB. Esse é o diferencial do nosso conteúdo aqui. Vamos para o X1 rapidinho, então, dessa derrota do Verdão ontem. Para você, derrota normal ou vexame? Normal. Vexame total. Não tem como o Palmeiras ir perder para um time que vai brigar para ser rebaixado. O Palmeiras tem que marcar pontos. Então, na minha opinião, vexame total, TVB. Certo. E por que você considera normal? Pelas condições que veio da semana, desgaste, né? O Vasco aí 12 dias paradinho e o Palmeiras jogando São Paulo contra o São Paulo e depois no Horizontino 2 vezes. A forma que entrou, a gente sabe os dois volantes como são, né? Na função na hora que precisa marcar, mais o Kelvin. Então, acho que a soma dessas coisas deixam a derrota, que era bom empatar pelo menos, igual você falou, pontuar, mas fica no âmbito do normal. Sem tudo isso, Palmeiras descansadinho e titular, aí eu concordaria muito com você. Né? Mas eu entendo o ponto. Então, a culpa dessa derrota, então, você põe no cansaço, no rodízio ou escalação? Eu coloco... O cansaço não dá pra colocar porque a gente queria ganhar o Paulista, né? Então, não tem nem lógica eu reclamar disso. Eu colocaria, de repente, em 2 fatores. Poderia ter entrado ainda mais misto, não quer dizer que ganharia, né? Mas já que tá todo mundo cansado, você pouparia de fato uma janela ali que você tava não contando com muita coisa. Aí já viu o estado do gramado, já tava chovendo. E no percorrer do jogo, aí eu acho que teve um erro de antecipar uma situação que o Vasco conseguiu fazer, que foi no meio campo. Para mim, eu vou ser o corneta e vou falar que a culpa é do João Martins e da escalação. João Martins barra Abel, né? Porque a gente sabe que mesmo o Abel não estando presente, ele provavelmente teve o dedo dele que escalou o time. Então, para mim, a culpa total da escalação. Não tem como o Palmeiras ir para um campo pesado, um jogo pesado, tendo nas laterais Jeff Terry da Escócia e Kelvin, se mamãe, estou perdido. Não tem como mais a gente aguentar esses laterais no Palmeiras. Kelvin, principalmente, né? Porque o Jeff Terry já quase não entra ainda bem, porque não faz por merecer. Mas o Kelvin ainda ser titular, considerado titular do Palmeiras, não dá mais, galera. Não dá. Então, assim, para mim, culpa total da escalação. O Sousa é outro que, apesar do Vitor Roque, sabe, ter que ter sido poupado, porque a gente já sabe que ele jogou meio baleado na final mesmo também, voltando de tanta pancada que ele sofreu. Sim, bem baleado. Então, assim, mas não tem como o Sousa... muda o esquema, não tem como mais a gente ficar refém desse meio campo esburacado quando entra com Andreas e Marlon e o time não tem poder de marcação, ainda mais um jogo tão pesado, um gramado tão ruim. Então, para mim, culpa total na escalação e é isso aí, eu vou atribuir a derrota muito a isso do Palmeiras. Então, como comentou aí, teve uma declaração bem polêmica também do João Martins na coletiva, né? Polêmica, assim, a mídia fez essa declaração se tornar polêmica, né? Que é o esquema batatão, né? É o batatal. E eu vou abrir aspas aqui para a declaração do João. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo tem altos e baixos, mas tudo bem. Esse é o que é o futebol raiz, né? Eu acho que deu aquela cutucada na galera que fica prezando pelo futebol raiz, né? Principalmente muito comentarista. E ele continua, então, nas aspas. Estamos em 2026 e algumas coisas não mudam. No domingo jogamos em outro gramado pesado. A bola não andava. Hoje foi a mesma coisa. No segundo tempo começou a chover e virou um pequeno batatal. Fecha aspas, né, para a declaração do João Martins. TVB, esse rebuliço que virou na mídia hoje com o Batatal São Januário. Me dê sua opinião com relação à fala do João Martins e a repercussão. Bom, não é de hoje que a comissão do Abel sempre fala de gramado. Então, o Abel, como porta-voz, e quando é a vez do João, ele vai falar também se o gramado não for condizente com qualidade, seja ele sintético ou natural.
né? Então, não tem nada demais ele falar isso, né? E ele não atribuiu a derrota a isso, ele falou que o Vasco foi superior, né? A gente não conseguiu jogar, em momentos e tal. Ele não atribuiu a derrota a isso, só que a imprensa, vamos falar o nome, o Mauro César, atribuiu a fala ao Palmeiras não saber perder. O pessoal da Casé também ficou falando muito isso, que a comissão do Palmeiras não sabe perder, né? Eles não gostam de perder, é diferente. E eles também não têm que atacar o Palmeiras quando perde. Faz parte, cada um defende o seu, é um jeito de proteger o elenco, proteger trabalho, segue o jogo. Mas o lance é o lobby que a imprensa, no caso, novamente vou falar, o Mauro César fez, comentou há pouco até, que o João Martins está fazendo isso para desviar o foco, até usou palavras mais chulas, como se estivesse num boteco, assim, o Mauro César, bravo, bem exaltado no programa, né, que ele faz ali no UOL, e desqualificando totalmente o comentário, usando como desculpa para a derrota. Aí falou que no Allianz gruda, bom é jogar no plástico, que gruda no pé, tipo, tirou um sal, mas é o lobby contra o gramado de plástico que eles usam em bater. E, novamente, o João não atribuiu a derrota ao gramado. Ele comentou do estado do gramado, sim, para atacar quando falam mal de sintético. Óbvio, né? Ele tá usando, pô, se for para jogar isso aqui, e realmente, eles estão lá no campo, né? O Renato Gaúcho também falou que o gramado, ele prefere jogar lá, mas o gramado não tá legal. E óbvio que ele vai falar que prefere a grama, e acho que prefere mesmo, todo mundo prefere, né? Do que jogar no gramado sintético, desde que esteja tudo muito bom. Né? São Januário até antigamente tinha um gramado legal, mas deve ter acontecido alguma coisa, alguma troca, e a chuva deve ter deixado dessa forma mesmo. Né? A gente viu que estava bem pesadão mesmo. Então, acho normal, e o lobby que estão fazendo é normal também, é contra o Palmeiras, né? De fato, contra. Aí ele falou que fica reclamando disso, não justifica desempenho, que a torcida do Palmeiras tem que cobrar desempenho, né? Pelo investimento que tem. Mas, cara, o Flamengo, eu insisto em falar, não desempenhou no passado, a diferença. O Carlos Miguel não fez uma defesa na final, só que o Danilo cabeceou a bola para dentro, ganhou, parabéns. Mas não desempenhou o ano inteiro, zero. O Flamengo não teve nenhum momento que o Palmeiras teve, naquele recorte que eu sempre falo, de setembro a outubro. O Flamengo não jogou aquela bola, em nenhum momento. Só que ganhou, né? Aí abafa muita coisa, como faria para nós também se tivesse ganho, né? A gente sabe como é que é, o resultado determina a análise, né? Mas sobre o João, eu penso muito isso. Vamos aproveitar e vamos falar, igual falou na Casé, igual o Felipe falou, que vai trazer para encobertar problemas. E a torcida, a gente vê, quem é contra mais o trabalho do Abel, ou pelo menos já enjoou dele, tá indo no discurso, e aí acaba reverberando ainda mais. Vale lembrar, né, que, voltando ao que você citou, tanto que o Flamengo não performou o ano passado, que começou o ano não performando, e o que aconteceu? Filipinho, cana, né? E já não performou no primeiro jogo também, que o Cruzeiro jogou melhor. Pois é, foi um resultado mentiroso, né? Não é o tipo de trabalho que a torcida gosta, o Léo Jardim. Vamos ver se ele muda. Não é uma tendência, mas... Exatamente. E aí, galera? E aí, torcedor? O que você acha dessa declaração do João Martins aí, da derrota do Palmeiras para o Vasco? Comenta aí e também aproveita já... Se você está gostando do conteúdo, assiste o nosso pós-jogo de ontem também, que a gente falou bastante, destrinchou bastante sobre essa derrota alviverde, beleza? Então a gente encerra a parte do jogo de ontem, tá? E algumas notícias de hoje, então, do Palmeiras, né, relacionada ao Palmeiras. A primeira é que a seleção sub-20 foi convocada pelo técnico Paulo Vitor, e vamos lembrar que o Paulo Vitor é aquele técnico que passou, super vitorioso, que passou pelas categorias de base do Palmeiras, foi campeão da Copa São Paulo, inclusive, trouxe Hendrick, Estevão e tudo mais para o profissional na época, né? Ele treinou os dois meninos na base e que estava no América do México lá como auxiliar técnico também, e agora exatamente do Jardine, e agora é o técnico da seleção brasileira sub-20, convocou a seleção sub-20 para amistosos durante a data FIFA agora no mês de março, e tem 3 jogadores do Palmeiras na lista, né? Que é o Cauã Lima, que é o goleiro, o Eric Belé, que todo mundo já está acostumado a ver ele até no profissional, né? Esse ano, inclusive, ele participou do Campeonato Paulista. E também o atacante Heitor, TVB. Você tem alguma informação com relação a esses 3 nomes aí? O que você acha dessa convocação? O Heitor ele é atacante, chegou ano passado aí para sub-20, né? Sub-18, sub-20. Então, assim, ele tá começando a ter uma sequência depois de uma lesão que ele teve. Fazedor de gol, um jogador hábil, assim, na linha de frente do ataque. O goleiro é muito bom, salvou a gente na Libertadores aí na semana, contra o Olímpia, é um bom goleiro, né? O Palmeiras sempre tem bons goleiros mesmo na base, né? Não é novidade, agora que esse trabalho bem feito de base, vai manter isso. E o Belé é o diferente, né? É o que eu acho diferente desse sub-20, dessa
de sub-20 que tá vindo é o cara com mais refino, é o que antevê a jogada pensando. Até quando ele entrou um pouquinho no profissional, a gente via que ele, diferente do Riquelme, ele é um grau acima, né? Da parte técnica e da parte do entendimento de jogo. Isso eu gosto muito dele, né? Eu acho que ele tem possibilidade de ser usado no profissional e não comprometer quando precisar, né? Diferente do Luiz de ontem, que fez falta no vento e derrubou o jogador. Luigi. Mas o Belém é muito bom. Né? Então, e o treinador de sub-20 aí, que agora está na seleção, com certeza vai fazer um bom trabalho, porque tem um conhecimento e um projeto feito no Palmeiras, tendência a dar certo, ele vai trazer quem ele conhece, obviamente, né? Então a chance do Palmeiras sempre ter jogador convocado é normal. E é bom pra gente também. O goleiro e o Belé acho muito, muito bom. O Heitor, vamos esperar um recorte maior, mas tá indo bem, tanto que foi convocado. Exatamente. E a outra notícia do dia de hoje do Palmeiras, CVB, é o Paulinho, né? O Paulinho que muita gente estava com a expectativa dele ter reestreado ou estreado, né? Justamente ontem, contra o Vasco. E muita gente que bateu também no PVC, né? Quando ele trouxe a informação lá para trás de que o Paulinho talvez só depois da Copa. E qual que é a informação que você tem, TVB, com relação ao Paulinho e a notícia de hoje? Bom, uma delas era o jogo contra o Vasco. Uma das perspectivas de lá de trás, claro que não é da semana passada, era de 12/3 ele estava liberado, no caso a segunda semana aí de março, que daria ontem o começo dela, para jogar com o Vasco. Né? Não aconteceu, mas a recuperação continuou andando bem, né? E aí a gente vai ficar com o quê? Com a palavra do atleta. Quem mais sente para poder falar sobre si do que ele? Ele falou, muito provavelmente eu estarei à disposição pós-data FIFA. Já pode contar comigo, né? E hoje ele já participou de treinamento, campo reduzido, com bola. Então campo reduzido é isso aí. Agora é carga com bola, carga de embate, né? Com outros jogadores, para sentir, né? Dor ele já não sente há muito tempo, né? Então vamos ver agora, no choque, né? Choque, canela com canela, perna com perna, e jogando, correndo, se movimentando, se vai estar tudo certo. Eu acredito que sim, acho que dessa vez me parece que deu tudo muito certo. E a questão de tempo do Paulinho está à disposição aí. E também penso que aí, pós a data FIFA, que ele vai dar o tempo perfeito, né? Ele treina, se adapta, volta para o campeonato, ele continua treinando e pós data FIFA tá no banco. E muito necessário, né? Muito, muito, muito necessário. Vamos aguardar, né? E para você, torcedor, você tá ansioso para ver o Paulinho reestrear ou estrear pelo Palmeiras? Porque vamos lembrar que o Paulinho praticamente não jogou pelo Palmeiras, né, ainda. Se você pegar o recorte de todos, o número de minutos desde que ele chegou, não deve dar o quê? Um jogo inteiro, né, se você juntar todos. Então, assim, eu acho que a expectativa está muito grande, mas eu quero que você, torcedor, nos comente aí e nos deixe saber quando você espera o Paulinho e se tá esperando qual jogador você quer. Paulinho do Atlético Mineiro, e onde você quer ver ele jogando? Você quer ver ele jogando? Ele entraria no lugar de quem hoje nesse time? Eu acho que, na minha opinião, o Paulinho vai ser esse jogador que ele vai vir, vai começar aos poucos, até porque nem tem como, né, você querer jogar ele e fala, toma aí, Paulinho, joga 90 minutos todo jogo a partir de agora que você tá liberado. Eu acho que vai ser gradual o tempo de jogo dele. E eu penso que ele vai, talvez, assumir a titularidade, assim, ter bastante minutagem pós-Copa do Mundo, porque tem o caso Flaco Lopes, né? Porque eu acho que o Paulinho ele entra justamente no lugar do Flaco Lopes. Mas como que você justifica hoje a saída do Flaco do time? Flaco que vem sendo destaque, não tem como. Então, assim, não faz nem sentido você querer tirar o Flaco hoje para colocar o Paulinho retornando de lesão. Então, pós-Copa, eu acho que a chance do Flaco ficar no Palmeiras, infelizmente, é muito pequena, muito baixa. A gente sabe do interesse do Atlético de Madrid. Então, eu acho que a partir desse momento, quando não tiver o Flaco mais no Palmeiras, naturalmente o Paulinho assume essa função ali. E vamos aguardar então, né? Mas, torcedor, comenta aí e nos deixe saber qual a sua expectativa para a reestreia de Paulinho com a camisa do Verdão, beleza? E agora vamos falar um pouco, então, TVB, do próximo confronto, né? E é o aguardado retorno ao Allianz Parque, a estreia do Palmeiras no Allianz Parque nesse 2026, né? Lembrando que o jogo ocorre nesse domingo, às 18h30. Qual que é a sua expectativa para esse confronto, TVB, contra o Mirassol? É um jogo
dificílimo, né? No sentido, assim, pro Palmeiras, porque não pelo retorno em casa, né? Que é sempre bom jogar, mas o Mirassol em si, né? É um time com trabalho aí, uma ideia consolidada, são jogadores muito novos que tem o time, né? O Mirassol contratou demais também, trocou muito o time. Então, eu espero um jogo bem difícil para o Palmeiras, bem amarrado, as famosas linhas de 5 quase contra o Palmeiras. Eu duvido que o Mirassol vai propor jogo, nem tem porquê também. Então, mas vai espetar lá sempre que puder. Então, assim, é um time hoje mais velho, então é mais malaco também, né? Tá se preparando aí para sua primeira Libertadores. Imagino que a ideia foi essa mesmo. Até para avançar, conseguir vitórias, conseguir caixa, que se ganha muito bem ganhando jogos na Libertadores, né? Em dólar. Isso que o Mirassol faz muita diferença. Então, acredito num jogo bem difícil. O Palmeiras, que já cansado esteve, ainda estará, porque são só 2 dias, e ele não vai poupar agora, né? Não vai entrar Emiliano e Pacheco no meio campo. Eu acho que não. Vai jogar o Marlon e o Andreas, né? Então, assim, claro, a volta do Vitor Roque muda muito a situação. E todo o ambiente que vai estar o Allianz, que eu imagino que vai estar bem legal e bem na expectativa alta. Acredito na vitória, mas um jogo bem chato. Aquele jogo chato, muito atento, porque se sair atrás não é simples para virar, igual um Atlético Goianiense da vida, se fosse um Criciúma, saiu atrás vai ter problema. Então, assim, o Palmeiras tem que estar muito atento, jogar o jogo à vera como precisa, né, com intensidade física, que faltou aí contra o Vasco, claramente. E vamos ver como é que fica esse meio campo aí, que também não me agrada somente a parte da volância para grandes momentos, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Ainda acho que o Palmeiras muda muito depois da janela, então não vou cravar o time que tem que ser, porque esse time vai mudar. Então, vamos ver como é que segue. Mas espero um jogo difícil, com vitória, mas bem difícil, Marcos. Exatamente. Lembrar que a arbitragem também já foi escalada, né, para esse Já. confronto. Nós teremos o grande Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, com os assistentes Francisco Chaves Bezerra Júnior, também da Federação de Pernambuco, e Bruno César Chaves Vieira, trio de Pernambuco. E o VAR a gente vai ter o Márcio Henrique de Góes, de São Paulo, Lilian da Silva Fernandes Bruno, de São Paulo, e Adriano Milksvix, do Paraná. É isso aí. É isso aí. E o número rapidinho do retrospecto do árbitro aí, do grande Rodrigo José Pereira de Lima. São 7 jogos apitados contra o Palmeiras, né? Ou em jogos do Palmeiras, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No Allianz ele tem 2 participações em jogos do Palmeiras, com 1 vitória e 1 empate. E o dado da partida aí, no caso, onde você pode assistir essa partida, galera, vai ser só pelo Sport TV e Premiere. Então, vamos lá. E o pós-jogo aqui. E o pós-jogo, exatamente, o pós-jogo aqui, hein? Não se esqueçam disso. Isso aí. E é isso então, a expectativa eu acho que é a vitória do Palmeiras, mas eu estou mais ansioso para ver a reação da torcida e a volta ao Allianz Parque, principalmente o gramado, né? Eu quero muito ver como vai estar, como é esse gramado novo do Allianz. O gramado estava atrapalhando o Palmeiras também, tá? Não estava legal mesmo o gramado, então atrapalhava até o Palmeiras, aí tinha razão de todo mundo reclamar que estava ruim mesmo. Exatamente. E comenta aí, torcedor, então, nos deixe saber também qual a sua expectativa para esse jogo. Você acredita em uma goleada? Você acredita em uma vitória magra, um jogo difícil ou um jogo mais tranquilo para o Verdão? Vamos torcer pela volta do Vitor Roque, né? Não sei se o Murilo terá condições de jogo, porque parece que a lesão dele foi um pouquinho mais complicada. 3 semanas, né? Isso aí. Ainda bem, né? Porque toda vez que ajoelha, a gente se preocupa muito de ser uma coisa bem... Foi o joelho do Murilo, né? No TVB. Foi ligamento colateral, mas ele dava para ser cirúrgico, que seria uma artroscopia. Menos de 2 semanas ele já estaria no campo, mas ele optou pelo convencional, evitar uma artroscopia. É bem simples, mas ainda é um procedimento. Então ele aí vai ficar esses 3 semanas, aí vai dar uns 20 dias, meio de molho aí um errinho nosso aí que ficamos sem opção pra zaga, né? O Lucas entrou bem perdidão também, bem sem ritmo. E pegando esse gancho aí com relação à zaga, né? A gente já não tem o Murilo agora por esses tempos, e hoje quem bateu muito, né, nessa tecla lá no G4 também foi o Massini, né? O Massini, ele ficou muito bravo e tá ficou bem exaltado até, criticando a diretoria pelo planejamento, pelo Palmeiras não ter um zagueiro, até mesmo no jogo de ontem, na reserva, para poder entrar e tudo mais. Então, definitivamente uma lacuna que o Palmeiras tem que preencher, e a gente espera que talvez o Nino chegue ou algum outro zagueiro.
E vamos pegar o gancho então agora para falar do mercado, né? Dar uma atualização no mercado da bola. E a informação que saiu ontem, né, é que o Claudinho, torcedor, você lembra do Claudinho, que esteve bem próximo de vir ao Palmeiras, tava tudo já apalavrado e praticamente fechado, só que no minuto 94 ali do segundo tempo, ali, né, na prorrogação quase, o Al Saad, que é o atual clube dele, chegou lá no Zenit e pagou tudo à vista para o Zenit para contar com o jogador. Aí o que aconteceu? A gente sabe o que está acontecendo lá para os lados do Oriente Médio. O Claudinho simplesmente alegou questões pessoais e deixou o clube e está no Brasil. Então tem aquela especulação de que ele está tentando a rescisão contratual por tudo que está acontecendo e ficaria livre no mercado. E talvez seria o sonho antigo do Palmeiras, a Leila, da direção e da comissão em ter o Claudinho. O que você acha, TVB, com relação a essa informação aí? Não surpreende a atitude do jogador, né, em relação à situação de momento lá na região, né, dá para julgar jamais, então já tá aqui no Brasil até, né. Bom, o Palmeiras teve todo esse passado aí com ele de quase contratar, literalmente, né, eu acho que não tem problema com o jogador, porque os caras pagaram à vista, o Palmeiras pagaria parcelado, a conversa é bem simples, né, depositou na conta, levou, né, aí não é obrigado a falar que não quer ir também, né, então foi pra grana e tá tudo certo. Agora, sim, o Palmeiras tem muito interesse, a gente sabe, e deve rolar de novo a situação de tentar o lance do Almada, que joga na mesma função, do Claudinho. Porém, como eu sempre falo na vida, tudo depende, o Claudinho de graça, e se você já queria ele, você não precisa gastar com o Almada, né, ou com outro atleta. Aí a situação pode mudar, né, igual seria o Danilo aí semanas atrás, que quase ia rolar de graça, por conta de pagamentos de atraso de salário, ele entraria na justiça e com certeza ficaria sem valor algum a se pagar para o Botafogo. E aí, diferente também. Então, o Claudinho nessa mesma situação, e ele tendo interesse de vir o Palmeiras, e o Palmeiras quer um meio campo, com certeza, eu acho que o Palmeiras vai olhar com outro olhar, né? E eu acharia bom também, acharia viável não gastar e ter um bom jogador. Ele ainda não se fez valer, né? Ele, querendo ou não, ele jogou só no Bragantino, né? Então, assim, vou quase dizer que seria uma promessa para a gente ver o que daria aqui. Vamos ver se ele, né, truca mesmo aqui no clube grande. Então seria o pagar para ver. Mas sem custo, a situação é diferente, né, Marcos? Eu acho que se confirmar e ele quiser, né, eu não vejo outro clube indo atrás dele, a não ser o Santos, ali que ele tanto falou, né, para de repente querer ali numa situação ou outra. Mas acho que se for assim com o contrato, o Palmeiras deve se interessar sim. E eu também acharia válido dessa forma. É isso aí. E você citou um nome aí, TVB, que é o Danilo, né, do Botafogo. E a gente tem informação nova aí com relação a esse nome, que a gente sabe que é um desejo, principalmente até da diretoria do Palmeiras. Não que o Abel tenha pedido o Danilo, mas é o sonho da Leila mesmo, é de repatriar o Cria, né? E o que você tem de informação com relação ao Danilo e Botafogo? Até mais do Rio lá, de mídias cariocas, tem um comentário agora aí, depois do almoço, que você tá vendo o vídeo hoje, né? Depois do almoço de hoje saiu que o Botafogo pretende negociá-lo na janela do meio do ano. A holding, o grupo, né? Porém, por questão de grana mesmo, né? O Botafogo aí passou por situação de estar fora de Libertadores e tudo mais, e o caixa do Botafogo não é nenhum esplendor, né? Dada a receita do clube. Então, tem compromisso a pagar, então precisa de grana. O Botafogo vai colocar à venda o Danilo, porque é um jogador, é uma peça que o mercado europeu também ainda olha. Falam do Fulham, né? De interesse. Eu não sei se o Danilo é legal, né? Mas falam-se do Fulham e que o Testor não quer vender aqui dentro do Brasil. Aí, como a palavra... O Testor diz que é um cara muito, digamos, teimoso e fixo na palavra, mas ele tá meio sem moral lá dentro, né? Por conta de tudo. E que o Bertolucci já teria feito de novo contato com o Palmeiras, no caso mais com a Leila, e aí, vamos levar? Tem uma proposta? Mas aí eu acho estranho só pro meio do ano, porque a gente sabe que meio do ano já estourou os jogos do Brasileirão, né? Aí vamos contar só com Copa do Brasil e Libertadores? Não tô falando que é pouco, mas pelo valor que você vai pagar, e só vai jogar as Copas, às vezes o cara vai ficar ali, às vezes, sei lá, 3 semanas sem jogar. Agora vamos jogar o Danilo porque chegou a hora da Copa. Eu acho que não faz sentido. Para agora faria, né? Até o final do mês aí daria para trazer. Então, acho que se o Palmeiras chegar lá com 18 milhões de euros, o moleque volta. Mas para meio do ano, daí eu acho que ele já escapa para a Europa mesmo, o Marcos, porque ele ainda é novo e se ele conseguir jogar no Fulham sem lesão, né, ele pode ter uma possibilidade de
ascender aí na Premier League mesmo e fazer a carreira que ele tanto quis na Europa, né? Exatamente. E, cara, dinheiro é dinheiro, né? Apesar do Textor falar que não quer vender para o mercado interno, e a gente sabe que o único clube que realmente teria condições de pagar, e até o bom relacionamento que a Leila Sim. criou com o Textor agora, né? Sim. Seria o Palmeiras. E eu tenho certeza que se a Leila chegar lá e oferecer. E ó, ô Leila, eu vou te dar uma dica. Tem um outro rapaz lá que chama Montoro. 18 anos, é aquele perfil que o Palmeiras adora e joga muita bola. Chega lá com, sei lá, 33, 34, 35 milhões de euros pelo Montoro e pelo Danilo. Vamos ver se o Textor não fala, opa, leva. Aí sim, hein? Aí seria um baita negócio. Traz o Montoro com 18 anos, joga muita bola já. Ele ia no Montoro em vez do Almada, por exemplo. Sim, sim. Mas... seria uma boa, exatamente. Vende o Flaco pelos 40, 45, talvez até 50, dependendo da Copa que ele fizer. Chega lá no Botafogo, oferece os 35 e traz os dois. Aí ainda sai com um troco ainda no bolso, exatamente. Então é isso. Torcedor, comenta aí. Danilo, Claudinho, Montoro, talvez. Algum outro nome que você gostaria que o Palmeiras fosse atrás? Eu acho que a gente ainda está esperando também algum número 5, né? Um volante pegador aí que precisa para esse meio-campo do Palmeiras. Mas é isso então, senhores, senhoras, pets, todos que estão acompanhando o nosso conteúdo, muito obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito no canal e caiu aqui porque o YouTube te entregou esse conteúdo, ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva, compartilhe e a gente volta com mais conteúdo diário aí para vocês, beleza? Um abraço, TVB, até a próxima. Um abraço, pós-jogo domingo, galera. Exatamente, estaremos por aqui. Até mais.